Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, versículo 5. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. O último programa da série O Problema da Corrupção. Nós queremos hoje apresentar algumas soluções bíblicas para o nosso país, como mudar o nosso Brasil. E eu peço a sua autorização para entrar na sala da sua casa, compartilhar da palavra de Deus e ver as soluções bíblicas que o Senhor tem para nós, para que o nosso país seja um país abençoado, para que eu e você sejamos consolados pela palavra do Senhor e percebamos que em Deus há solução para a nossa nação. Isso não é alienação, isso não é discurso denominacional de igreja. Isso é a fé que nós professamos e que a maioria dos brasileiros também professam. Eu e você que somos cristãos, temos a esperança fundamentada apenas no Senhor. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Espero que você fique conosco, que você ajude a divulgar o nosso programa. Pega o seu telefone, ligue para um irmão, para uma irmã, um amigo, uma amiga, um parente, e você que tem assistido pela internet, possa replique esse programa para outras pessoas, coloque nas suas redes sociais, para que todos aqueles que têm buscado esperança encontrem também a esperança do nosso país no Senhor. Como mudar o Brasil? Esse é o tema do nosso programa, O Caminho da Vida de hoje. Já voltamos. Fique conosco. Olha, você vai essa entrada aqui para Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e esse programa é o final de uma série de 4 programas que temos tratado do problema da corrupção. Nós falamos de onde vem a corrupção, já falamos do papel da igreja diante de um país corrupto e também falamos sobre a importância da oração em um momento como nós estamos enfrentando. E hoje nós queremos deixar uma palavra de esperança para você no nosso programa. Esse 4º programa, O Caminho da Vida, ele apresenta 6 soluções bíblicas de como mudar o Brasil. E nós vamos discutir cada uma dessas soluções. A primeira delas é orando pela nação. Pastor Eliseu, qual a importância de nós orarmos pela nossa nação, de acordo com aquilo que está descrito em 2 Crônicas 7,14? Recua um pouquinho ao versículo 13, completo, fica: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Novamente chama a atenção, como no programa passado, enquadrarmos a nossa realidade nisso aqui. Nós vivemos hoje, sofremos hoje em várias facetas da nossa realidade brasileira. Natureza, política, sociedade, estamos sofrendo muito. É momento de parar e pensar realmente num quebrantamento a partir daqueles que conhecem a Deus, no sentido de orar e clamar. É o movimento da oração. E é interessante que, conversando entre os pastores, justamente as atividades de oração às vezes são esvaziadas, né? Sim. Busca-se muito pela bênção, busca-se muito por poder, mas a oração de quebrantamento, de confissão de pecados, de humilhação diante de Deus, essa muitas vezes tem esvaziado. É o momento do povo buscar em oração para o discernimento, para ter sabedoria, para saber como reagir diante de toda essa situação. A segunda solução que nós apresentamos para como mudar o Brasil é nos tornando cristãos verdadeiros inseridos no mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, versículo 15, clama a Deus dizendo o seguinte: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Pastor Luiz,
qual a importância de sermos cristãos verdadeiros no mundo de hoje para que nós mudemos a nossa nação? Nós temos por hábito olhar para o ser humano e dividirmos ele em alma ou espírito, ou alma e espírito, como você preferir, e corpo. E o problema é que daí nós achamos que a igreja é aquela entidade, aquela instituição que tem que se preocupar com a alma do indivíduo. E uma vez que esse indivíduo está salvo na sua alma, ele pode ignorar o que ele faz com o corpo, ele pode domar e fazer o que ele quiser com o que ele faz com o corpo. Gente, essa ideia é antiga, essa ideia não é nem cristã. Essa ideia é Roma antiga, foi Platão que desenvolveu essa ideia 400 anos antes de Jesus existir. Então isso não é cristianismo. Se você crê assim, joga fora essa tua ideia, meu querido. Isso não é cristianismo. O cristianismo é aquilo que muda o comportamento do ser humano. Porque quando falamos aqui em alguns programas anteriores também acerca de João Batista dando de dedo na cara das pessoas, falando que eles precisavam mudar o comportamento. Você que é soldado, você não pode aceitar acusação contra quem é inocente. Você que é cobrador de impostos, você não pode cobrar mais do que aquilo que é justo. Então, a gente precisa entender que ser cristão no mundo significa você entender que você está no mundo. Jesus, nessa oração, disse: eu não peço que os tires do mundo. Então pronto, você tem que perceber, opa, eu estou no mundo e não vou sair daqui. Ou seja, não pode colocar o cristianismo, as questões de fé, a um compartimento da vida. Ele precisa fazer parte da vida e reger a vida. É a raiz que irá reger a sua vida. Como se fizesse parte lá, está dentro de uma gaveta chamada mundo espiritual. E essa gaveta eu só abro nos domingos na hora de ir para a igreja. Não é assim, gente. Dentro da igreja. Não é assim. Ser cristão diz respeito ao jeito que você dirige. Eu estava essa semana fazendo um aconselhamento com um rapaz na nossa igreja e eu falei, olhando para você, eu sei no que você crê. E ele falou, como assim, pastor? Você tem bola de cristal para saber no que eu creio? Eu falei, não, mas o teu comportamento mostra naquilo que você crê. Você só age de determinado jeito porque você crê assim. Então, o teu jeito de dirigir, o teu jeito de pagar impostos, o teu jeito de comprar, o teu jeito de tirar suas férias, o teu jeito de lidar com as pessoas na rua, o teu jeito de ser quem você é dentro do condomínio, tudo isso mostra em que você crê. A Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos as árvores. Pastor Eliseu, uma terceira solução que nós apresentamos aqui para mudar o Brasil é sendo um agente de transformação. O que nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 25, acerca dessa verdade? O que o senhor também pode ajudar colaborando para que nós compreendamos esse termo de ser um agente de transformação social? Tiago 1,25 diz, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, a versão que eu tenho aqui diz assim, não sendo ouvinte esquecido, né? Mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Achei interessante como ficou, porque ficou a oração, que você chamou, agora o pastor Luiz Henrique, a prática da palavra, né? Então oração, palavra, e aqui a gente poderia colocar o testemunho. Sim. O agente de transformação. Nosso tempo é tão curto, mas rapidamente, um rapaz da minha igreja disse que está na estrada e uma pessoa fazendo barbaridade com o carro na frente dele. E ele ficou apavorado com aquilo. Na primeira parada, o carro estava lá e tinha o símbolo do peixe. Então ele desceu, eu conheço ele mesmo, assim, bem direto, um japonês, um oriental daquele sincero, disse, rapaz, você comprou o carro e esqueceu de tirar esse símbolo aqui, ó, tira e joga fora. O rapaz falou, não, o carro é meu. Eu sou crente, eu sou da igreja tal. Então você, pelo que você vem fazendo na estrada, você envergonha esse símbolo aí. Ou você tira esse símbolo, ou você muda o que você está fazendo. Porque é um péssimo testemunho que você está fazendo. Então, essa agente de transformação é viver a vida de oração, o resultado da vida de oração e da palavra que a gente compartilhou, através do testemunho. Através desse testemunho, que a gente falou no programa passado, de repente alguém pode ser até eleito um político, ele vai viver esse testemunho de uma forma correta, lá onde ele estiver, brigando contra toda a força da maré, mas ele vai viver esse princípio de transformação. Ele não vai negligenciar aquilo que ele ouviu, conforme diz o texto. Porque faz parte da sua vida. Mas vai praticar aquilo de forma muito direta, transformando a realidade das pessoas que estão ali perto. É assim que se muda o país. E uma coisa que a gente pode também perceber, e eu gosto demais dessa carta que o pastor Eliseu está lendo, que é o livro de Tiago, porque Tiago é muito prático. Sim. Tiago é um dos livros mais fáceis de se aplicar no dia a dia e é um dos livros que mais fala acerca do dia a dia. Então eu gosto de Tiago e em especial o capítulo 4, versículo 17 diz, portanto aquele que sabe
que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então ele joga a responsabilidade não só nas costas... Até na negligência. A responsabilidade não está só nas costas de quem faz a coisa errada. A responsabilidade está nas costas daquele que vê a coisa errada sendo feita, mas que não se compromete em trabalhar. Daquele que deixa de fazer o certo. Exatamente, para que a coisa errada pare de ser feita. Daquele que não quer ser como esse oriental membro da igreja do pastor Eliseu, aquele que olha, pensa exatamente o que o camarada pensou, mas fala, não vou fazer isso. Não vou me envolver. Não. Nós vimos aqui nesse primeiro bloco 3 formas de como nós mudarmos a nossa nação. Primeiro, pelo poder da oração. Segundo, sendo cristãos autênticos no mundo. Terceiro, sendo agentes de transformação. E no próximo bloco nós vamos ver as 3 últimas soluções que nós queremos apresentar para vocês, dentre muitas que possam haver, mas nós queremos apresentar apenas 6, para que nós mudemos a nossa nação. Não sai daí não. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Esse é o último da série de 4 programas tratando sobre a corrupção. Falamos nos 3 primeiros programas, rememorando para você sobre as causas, o problema da corrupção, de onde vem. No segundo programa, nós falamos sobre a importância de que os cristãos se mobilizem contra essa corrupção. E no terceiro programa, nós falamos sobre o papel da oração. E hoje nós queremos fechar dando as soluções bíblicas, algumas das soluções bíblicas possíveis para o problema da corrupção e para mudar o ambiente do nosso país. Já falamos no primeiro bloco sobre o poder da oração, sobre a necessidade de sermos cristãos verdadeiros nesse mundo e sobre a necessidade de sermos agentes de transformação. E agora nós vamos para as 3 últimas proposições acerca de como mudarmos o nosso país. E a 4ª proposição é vivendo os valores do reino de Deus. Pastor Eliseu, segundo Romanos 14:17, quais são esses valores e como nós podemos viver os valores do reino de Deus? Romanos 14:17 diz assim: não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Esse texto aqui, na verdade, viver os valores, é uma contraproposta à vida de hipocrisia. Sim. Que Paulo está dizendo aqui, que novamente reforçando o ensino de Jesus, não é o exterior, não é pelo que eu como, pelo que eu bebo, que eu vou ser conhecido, mas pelos princípios da justiça, da paz, da alegria que é vivida de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca em mim. Então, viver os valores desta forma, de novo, repetimos isso, né? Mas com quem nós moramos, com quem nós nos relacionamos, com quem nós negociamos, enfim, todos os relacionamentos devem ser impregnados por esses valores, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Também a questão de não ser algo material, né? Não é comida, não Exatamente. É bebida, ele não pode ser comprado, ele não pode ser adquirido com bens, daí também... Por isso não pode ser corrompido. Corrompido, ele não pode ser corrompido, ele não é um reino corruptível. Exatamente. Graças a Deus. E o próprio Jesus, inclusive, nos orienta a buscarmos esse tipo de coisa. Buscar não aquele tesouro que se corrompe aqui, mas a gente precisa sim buscar um tesouro que ladrão não rouba, lembrando também, pastor, que não é um reino conceitual, não é um reino virtual e também não é um reino utópico. Ele é um reino realizável aqui e agora. Um reino de valores que precisamos viver aqui, que é justiça, paz e, como diz o pastor Eliseu,
alegria no desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, é preciso viver esses valores para mudar o mundo, para mudar o nosso país. Pastor Luiz, a quinta solução que nós apresentamos é buscando renovar a mente pelos valores da palavra de Deus, de acordo com Romanos 12, versículo 1 e 2. O que o senhor poderia nos dizer acerca disso? Romanos 12, o apóstolo Paulo está conversando com os moradores da cidade de Roma, pedindo para eles não se contaminarem com aquilo que estava acontecendo ao redor da igreja. Os cristãos, eles viviam em um mundo e eles não poderiam ser influenciados por esse mundo ao ponto de um mundo ditar comportamentos que o próprio Deus já tinha apontado o rumo qual era. Então ele pede, renove a sua mente. Eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu próprio corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com esse mundo que está aí. E as palavras que ele apresenta lá na Bíblia, revista atualizada, é: não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma desse mundo que está aí, mas se deixem transformar pela renovação da vossa mente. Portanto, quando a gente entende que a gente quer uma solução para o Brasil, a gente precisa olhar para o que tem acontecido, olhar para o que a palavra de Deus prescreve, e a gente precisa reconhecer: nós temos deixado um mundo ditar nosso jeito de comportarmos-nos. Então a gente precisa renovar nossa mente, a gente precisa retirar o velho jeito de pensar, o jeito mundano de pensar, e precisamos perguntar para Deus: como é que a gente tem que pensar o nosso país? Como é que a gente tem que pensar o nosso comportamento nesse país? As causas sociais, como as o Senhor quer que eu faça, que eu viva a minha vida aqui nesse país? A gente precisa ser transformado por essa palavra, senão não tem jeito. E é interessante que a transformação aí é fruto da renovação da mente. Exatamente. Achei interessante que por esses dias veiculou aí nos meios, na mídia, na internet, no WhatsApp e tudo mais, no meio cristão, o pessoal pegou a cena de uma novela, que para nós é condenável em princípio diante da palavra, mas replicou isso e distribuiu. Eu recebi de várias fontes a cena de uma determinada novela com uma coisa condenável ali. Não é assim que se combate a coisa, é com a palavra. Você fica divulgando coisas que são coisas mundanas. Por quê? Porque se está buscando isso. A mente está sendo impregnada dessas coisas. Então nós jamais mudaremos o país se a mente daqueles que conhecem a palavra realmente não forem renovadas com esses princípios aqui. E aí isso é... Desculpa, pastor Luiz, é que eu percebo que diante disso que o pastor Eliseu falou, o que há é uma polarização de pecado. Então nós elegemos um pecado específico e todo mundo trabalha contra aquele sem uma renovação geral da mente, sabendo que toda e qualquer forma de pecado é pecado contra Deus. Eu lembro de uma frase, até que nós lemos, eu e o pastor Luiz Henrique, em um dos livros, diz que pecado é trair a Deus com todas as bênçãos que Deus nos dá. Por isso, todo pecado é um pecado contra Deus. Né? É, pastor Luiz, desculpa, pode falar. Essa fala do pastor Eliseu, ela demonstra um pouco daquilo que eu falei, que a gente deixa que o mundo dite o nosso ritmo de pensar, o nosso jeito de pensar, a gente deixa que o mundo diga qual que deve ser. E aí a gente vê que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando um camarada começa a replicar essas questões que tem a ver com novela, tem a ver com filme, tem a ver com etc e tal, a gente percebe que o coração dessas pessoas está exatamente cheio disso, ao invés de replicar versículos bíblicos ou replicar soluções bíblicas para as coisas. Para a gente terminar então, pastor, a última proposição que nós temos aqui para a mudança do nosso país é o viver com sabedoria e temor do Senhor. E aqui nós temos vários versículos, não sei se vai dar tempo de nós tratarmos todos eles, mas veremos pelo menos alguns. Pastor Eliseu, por exemplo, o que nos diz Provérbios 1, versículo 7, com respeito à sabedoria e ao temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O tempo é pouco, 1 minuto, né? Mas o que nós temos aqui é viver com sabedoria, sabendo que Deus, é real, é uma pessoa, e vai tratar com justiça, com equidade, aquilo que deve ser tratado. Então não é agir por medo, mas é saber que é o Deus diante de quem nós devemos ter temor. É importante lembrar que esse Deus criador de todas as coisas é um Deus essencialmente bom e essencialmente justo. E esse mesmo Deus, ainda que toda a criação se desvie dele e ande por caminhos tortuosos, ele voltará e julgará essa criação, porque isso não muda a essência e o caráter de Deus. É importante que nós pensemos nisso.
é importante que nós nos amoldemos. 6 princípios que nós propusemos hoje como mudança para o nosso Brasil: oração, transformação, ser cristão no mundo, viver os valores do reino de Deus, buscar renovar a sua mente e viver com sabedoria e temor diante do Senhor. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo do programa Caminho da Vida, que cesse a corrupção no nosso país, que a nossa nação se entregue aos pés do Senhor Jesus, que você que me assiste seja um agente de transformação, que aqueles que vão às ruas contra a corrupção não sejam os novos corruptos, nem os corruptores de amanhã, e que nós, como nação do Senhor, nós, igreja do Senhor, nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, nos arrependamos dos nossos pecados e vivamos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a oração do programa O Caminho da Vida, que você busque solução naquele que resolve, e esse que resolve é Deus. Nós vamos orar por você, o pastor Luiz Henrique vai orar, e assim nós vamos terminar esse programa O Caminho da Vida e voltamos a semana que vem com outros assuntos, que possamos esquecer a corrupção, deixá-la de lado, não porque não vamos tratar mais dela, mas que o Senhor cuide dela e que ela não venha mais existir no nosso meio. Oremos com o pastor Luiz Henrique. Vamos orar, portanto, então, feche seus olhos onde você está, se você puder. Deus eterno e Pai de amor, nós queremos bendizer o Teu nome porque sabemos que o Senhor olha para a nossa nação, apesar dos erros dos nossos líderes e da Tua igreja, inclusive, os nossos próprios erros. Queremos louvar ao Senhor, porque o nosso pecado não é capaz de fazer com que o Senhor nos ame menos, Pai. Mas também queremos clamar para que o Senhor nos ensine a não só reclamarmos contra o governo, mas olharmos para nós mesmos, enxergarmos o nosso erro e tentarmos mudar individualmente, Pai. Em especial, quero te pedir que o Senhor faça com que essa nação, a nossa nação, entenda que mais importante do que sermos ouvidos pelo governo é sermos ouvidos pelo Senhor. Amém. É colocarmos a nossa voz diante do altar do Senhor, pedindo perdão, Sim. reconhecendo os nossos erros, pedindo a ajuda do Senhor, porque Amém. somente o Senhor é que é capaz de consertar efetivamente a nossa nação. Então, a começar de nós, a começar de mim, a começar do Teu povo, Senhor Deus, quebranta o coração dessa nação e faz com que ela volte-se ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Fique conosco, portanto, até o próximo programa Caminho da Vida.